faz parte do processo para criar suspense. Este tempo assim. Obrigado. Graça e paz, amados. Obrigado, eu estou em casa, sei disso. Deixar o cajado aqui. Depois a mensagem nós usamos. Espero que não seja preciso. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui numa igreja que eu considero minha. Sou amigo do Briços há muito tempo, da Suzete. Não vou dizer que eu conheço os filhos desde que nasceram, porque isso também comprometeria a minha idade, os irmãos podem achar que eu sou velho. Aliás, agora eu recebi uma certificação oficial, carimbada, porque descobri que vou ser bisavô. Isso aqui dá a casar muito... Obrigado. Obrigado. Casamos-nos cedo, a filha casou cedo, o neto foi inventado de casar cedo, e está aí, estou louvando a Deus pelo privilégio. Mas, meus irmãos, antes de compartilhar um pouco a palavra, eu gostava de repartir um pouquinho sobre a Rádio Transmundial. Não sei quantos irmãos conhecem, nós estamos hoje a alcançar 190 países do mundo, a transmitir em 304 línguas e dialetos, 24 horas por dia em aramaico para regiões da Síria, Líbano, norte do Iraque e Palestina. E cá em Portugal completamos o ano passado 25 anos. E, pela graça de Deus, conseguimos, se os irmãos quiserem nos acompanhar, podem fazer aí copiar o QR Code. Mas nós temos o privilégio, a alegria de anunciar aos irmãos que temos agora frequência cá a cobrir Setúbal e essa região, também ali do Alentejo. Nós temos 2 programas especificamente que, por compra de espaço nessas FMs, transmitem a Palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, diariamente, de segunda a sexta-feira, 30 minutos por dia. E os irmãos não fazem ideia do tanto de frutos que Deus tem trazido através desse ministério. Já plantamos uma igreja no Alentejo, no meio de ouvintes, onde não havia qualquer igreja próxima, e também aos sábados um programa dedicado às mulheres, chamado Mulheres de Esperança. Então eu desafio os irmãos a convidarem os amigos, os vizinhos, que ouçam e que aprendam mais do Evangelho, podem crescer através dos estudos e da programação. Também temos programas de podcast nas principais plataformas, Google, Apple e Spotify, e também 24 horas por dia pela web. E agora sim vamos à mensagem, né? Gostávamos de desafiar os irmãos e vamos fazê-lo através do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 25, vamos projetar cá. E dentro daquilo que eu chamei de a visão saudável do cristão, saudável, de uma igreja saudável. É um privilégio ter sido convidado para estar cá no início das comemorações dos 79 anos dessa igreja. Amados, isso não é pouca fruta. Espero que os irmãos compreendam meu português. Eu nasci um pouquinho ali para baixo do Alentejo, como devem imaginar. Mas vamos à leitura da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que Jesus, então, junto com alguns discípulos, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, árvores que andam. Vejam só.
Então, novamente, lhe pôs as mãos, os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Até aqui, irmãos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, louvamos-te, ó Deus, por termos as Escrituras diante de nós, num sítio, ó Deus, onde elas são respeitadas, Senhor. E pedimos-te em nome de Cristo Jesus que tu faças com que ela se cumpra, a tua palavra se cumpra na nossa vida para o propósito para o qual tu enviaste a nós nesse dia especificamente através desse trecho, e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado no nosso meio. Pedimos-te por Cristo Jesus. Amém. Amados, nós somos uma comunidade de gente tocada por Jesus. Amém? Não sei quantos se lembram de quando foi que este toque se deu, em que nós, de alguma forma, vimos a verdade a respeito de nós mesmos, do quão carenciados éramos, quem era que estava diante de nós, Jesus, o nosso resgatador, o dia que tocou na nossa vida. E foi um convite, um desafio que ele nos trouxe ao coração. Não foi assim com os irmãos? E uma cura. E no dia em que a sua palavra se fez luz diante de nós. Eu me lembro muito bem da minha experiência. Eu, escrevendo a respeito da minha vida, disse que eu era um cego que, ao encontrar-se com Jesus, passou a andar. Nasci com uma paralisia cerebral muito forte, só fui andar aos 7 anos depois de 9 cirurgias. Era cheio de complexos, de amargura, ressentimento contra os meus pais. Os irmãos devem imaginar isso, uma vida de um adolescente, até que encontrei-me com Jesus, ou ele se encontrou comigo, e tocou aos meus olhos, e eu pude ver, amados, que eu era uma pessoa perfeita, planeada desde a eternidade para ser como era e com um propósito a cumprir. Isso é maravilhoso. Aqui, como esse cego de Betsaida, nós podemos ver o nosso pecado, a nossa condição, o que ele fez, o que ele faz, ou seja, algo digno de uma boa visão. Os irmãos percebem isso? Mas cá permitam-me, amados, trazer-vos uma metáfora, creio eu. Para além do texto, da narrativa aqui, eu creio que Deus quer que nós nos debrucemos sobre algumas coisas importantes que exigem de nós esse processo contínuo de cura espiritual e até de desconstrução de algumas certezas teológicas que às vezes nós temos, que nos fazem botar o nariz para cima e achar que sabemos tudo de Deus e nos orgulhamos e envaidecemos e tudo mais. E confessemos, amados, a nossa vista, o nosso modo de ver, em muitos casos, é o nosso maior problema. Por isso mesmo, Jesus afirmou lá em Lucas 11:34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo estará em trevas. Amados, muita gente de Deus, até apóstolos, um dia tiveram problema de perder a visão. Alguns deles tiveram um entrevero feio, os irmãos conhecem esse termo, né? Tiveram lá suas rusgas e alguns até se separaram, não quero nem olhar mais para a tua cara, cada um vai para um canto e tudo mais. Queridos, e o pior é que a coisa não vem assim de uma vez. Geralmente a perda da nossa visão começa muito sutilmente. Eu ainda me lembro quando comecei a fazer trapalhadas no trânsito. Tinha eu lá por volta de 30 anos, agora há pouco tempo. E comecei a passar por buracos, não ver lombadas, não ver carros. E, amados, eu quero que creiam, minha esposa está aqui para testemunhar. Eu sou um perigo a andar, mas para conduzir eu vou bem. Mas até que eu percebi que a minha visão estava falha.
Sabe quando as pessoas à volta dizem, mas não viste? Eu falei, não vi nada. Até o dia em que coloquei uns óculos e saí à rua, eu falei, meu Pai eterno, como o mundo é bonito. Alguém aqui já teve essa experiência ou não? E aí, subitamente, vemos o quanto perdemos com essa visão que foi se esvaindo. Por um lado, essa nossa visão, né, se é algo tão importante, das duas, uma, ou nós admitimos que não vemos tudo perfeitamente, porque não percebemos algo, né? Ou por acharmos boa demais, nos equivocamos, tomamos por real aquilo que é só aparência. E nós construímos raciocínios por aquilo que nós achamos estar a ver. E eu quero desafiar os irmãos, eu volto a dizer, temos aqui um desafio hoje cedo, rapidamente queremos fazê-lo. Segundo as Escrituras, enxergar bem tem a ver com entendimento, com revelação de fé, uma fé que não é cega, uma forma de enxergar segundo Deus. Os irmãos estão a acompanhar, querido? Por isso mesmo, o grande desafio, e Paulo escreveu isso lá aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 4, verso 18, na primeira carta, ele dizia, nós, os que creem, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquilo que não se vê, porque tudo que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Mas muitos de nós temos de admitir, corremos o risco de perdermos essa visão da eternidade por uma certa miopia espiritual. Ou seja, de repente achamos que estamos sendo tremendamente abençoados por algo que nos acontece, e dali a pouco percebemos que nos metemos numa grande enrascada. Oi? Os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Muito crente às vezes se aborrece de pegar o carro pela manhã e ver que o pneu está furado e ficamos irados e repreendemos Satanás, né? Tem uns crentes assim muito espirituais, desculpa, amados, mas eu creio que um dos grandes perigos dessa miopia espiritual de nós não, vamos lá dizer, dos crentes, eu não tenho problema com cristão, crente é problemático, é que os crentes estão muito místicos e pouco práticos. E de repente aquele pneu furado, eu gosto sempre de me lembrar, de repente pode ter sido algo que Deus permitiu para nos livrar de um acidente ali mais à frente. Os irmãos percebem, queridos? Fato é que nós corremos sempre o risco de nos equivocarmos simplesmente porque pouco a pouco vamos perdendo a visão, ela vai nos fazendo equivocar. E esse texto fala algo sobre uma deficiência de vermos segundo Deus. E aqui vamos à lição do texto, e chama a atenção para os irmãos para isso. Esse milagre lá em Betsaida. A aldeia de Betsaida ficava na margem nordeste do Mar da Galileia, e foi ali que o Senhor fez grandes coisas, ainda que não estejam relatadas. Mas a palavra de Deus traz nas Escrituras que Ele fez muita coisa ali. Ali perto, nas proximidades, ocorreu aquele milagre da multiplicação, em que a partir de 5 pães e 2 peixinhos ele alimentou, o Senhor alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Ali também o Senhor fizera mais milagres, né? Como este do cego. E apesar desses muitos sinais e maravilhas, aquele povo estava com os olhos fechados para ver, segundo Deus. Tanto que ali, amados, em Mateus 11, 21 e 22, a respeito daquela terra, Jesus disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Percebe, amado? O Senhor fez muita coisa ali, mas os olhos daquele povo estavam fechados. E Jesus condenou a indiferença desses habitantes,
que viram, enxergaram, mas não retiveram. Diante deles, na realidade não viram. Bom, talvez por isso Jesus, quando foi aplicar o segundo toque àquele cego, levou-o para fora da aldeia. Foi assim que começamos a ler o relato. Por isso, creio que temos aqui uma metáfora para que meditemos. Jesus o levou para longe daquele sítio de incredulidade. Um lugar, repito, cheio de cegueira, não essa de fecharem os olhos, mas para essa falta de discernimento, sobretudo espiritual. Curiosamente, antes de o cego voltar a enxergar perfeitamente, ele viu os homens como árvores que andam. Amados, eu creio que Jesus podia ter curado aquele homem num toque simples. Mas de alguma forma, amados, essa transformação nele ocorreu por etapas, como eu creio que muitas das vezes Deus faz conosco. Dia após dia, encontro após encontro. Tempos que nós dedicamos a Ele, a leitura da palavra, da meditação nessa palavra, da exposição da nossa vida. E o que temos, queridos, nesse relato? Vamos lá. O primeiro ponto que nós temos aqui como lição. É possível sermos tocados por Jesus, mas ainda assim perdermos a visão. Todo toque de Deus é abençoador. Todo. Ou não? Mesmo lá as pauladas. Porque segundo o escritor de Hebreus, Deus corrige todos aqueles que são filhos. Quem não é filho, como diz Paulo lá aos Romanos, Deus os entrega às suas paixões. Mas, amados, se fosse hoje, qualquer um de nós podia dizer o que aconteceu, o que saiu mal. Né? E há aqui uma pergunta que eu faço, amados. Se este homem tocado por Jesus viu os homens como árvores e árvores que andam, pergunto, será que esse sujeito foi cego a vida toda? Do contrário, não podia dizer, eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Ele sabia como é que era um homem, como é que era uma árvore. Daí também creio, amados, que essa nossa transformação espiritual ocorre muitas vezes por etapas e não simplesmente instantaneamente. E pode ser que hoje cá, como aquele homem, alguns de nós precisamos de um outro toque do Senhor. E com o tempo deixaram de ver aquilo que Deus tem mostrado todo santo dia. Aquilo que vê já não impressiona. Aquilo que vê já não faz com que os nossos pés alterem o rumo da sua marcha. Há pouco tempo, Brice, eu fui convidado por uma igreja lá em Lisboa para falar no dia da reforma. E às vezes nós não, os crentes batem no peito e dizem assim, não, nós somos herdeiros da reforma, nós não adoramos imagens, nem santos, etc, etc. E, amados, o que Deus colocou no meu coração naquele dia foi dizer assim, amados, abramos os olhos, porque assim como os reformadores diziam que Ecclesia reformata sempre reformanda est, ou seja, a igreja tende a estar sempre em reforma, é porque nós todos corremos o risco de vermos aquilo que, desculpem-me, não sei quantos brasileiros tem cá, mas eu nasci numa época em que nós éramos, como a igreja cá em Portugal, em percentual, muito pouquinhos. E hoje nós nos gabamos de termos lá quase 50% da população. E quando nós olhamos para os crentes, nós vemos não só um papa, mas vários papas. Venda de indulgências, como aquelas que Lutero encontrou.
E vemos uma multidão de absurdos sendo cometidos por quem, gente? Por gente cega, que foi perdendo a visão. Amados, eu não creio, desculpem-me, eu não creio em perda da salvação. Eu creio em gente que, permitam-me aqui a minha confissão de fé, eu creio em gente que nunca nasceu de novo. Cheirou a crente, pareceu-se com crente, vestiu como crente, nunca nasceu de novo. Mas vá lá. Gente que já teve um encontro com Deus, já viu o que é de fato a vida com Deus, muitas coisas foram vistas, muitas mudanças na sua vida, mas de repente perdeu esta visão. E mesmo depois desse primeiro toque de Jesus, ainda ou passa a ver deturpadamente. Tropeça, justifica esses tombos e vive sem discernimento espiritual, confundindo pessoas com árvores que andam, mas não segundo Deus as vê. Vemos gente como obstáculos, principalmente se não pensam como nós, não tem aparência como a nossa, santa. Gente que tem que ser combatida porque pensa diferente. Combatida, no que eu digo, não é simplesmente contrapormos as ideias e os pensamentos, mas atacar, feri-las. De repente vê que as estruturas valem muito mais do que as pessoas, que as agendas, os projetos são mais importantes do que elas. Como Pedro, na casa de Cornélio, se lembram disso? Um gentio que orava a Deus e Deus ouvia. E aí Pedro vai na casa dele, lembra-se? Cornélio bem sabia que não é lícito para mim, um judeu, estar na casa de um imundo como você. Fosse eu, Cornélio, dizia assim: querido, vaza, me erra. Já ouviram esse termo? E o cara tanto era de Deus que: Pedro, entra, por favor. E Pedro nem terminou a pregação, o Espírito Santo veio sobre toda aquela malta. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Ai, Rubinho, eu amo a Deus. Ah, amo a Deus. Eu vou todo ano a Fátima. Eu oro, eu rezo, e Deus fala comigo. Não, desculpa. Você não conhece a Deus. Percebe como Cornélio ouviu de Pedro? Pedro entrou para destruir tudo aquilo que Cornélio vivia, percebia. Por quê, querido? Porque ele não via Cornélio como gente, como Deus as vê. E aí nós temos esse ímpeto de querer destruir até aquelas pontes que a gente pode usar para atravessar. Percebem isso ou não? As revelações que as pessoas têm de Deus. Porque tudo que se pode conhecer de Deus está aí, na natureza. Não, a gente faz questão de destruir tudo, porque só nós é que conhecemos. Percebem isso ou não? Como se Deus só falasse através de nós. Sem nós, Deus está perdido. E aí olhamos para as multidões e a gente vê o quê? Árvores que andam, mas não gente. Gente a quem Deus ama e por quem enviou Jesus. Imigrantes, pelo amor de Deus. Ô povinho complicado, não é? Eu não vou nem deixar nascer na minha afetividade. É engraçado que tem muito crente que bate no peito, viu, Suzete? Diz assim: nós somos contra o aborto. Mas tudo que faz é abortar pessoas de nem chegarem a nascer na sua afetividade, no seu acolhimento. Simplesmente porque as viram diferente daquilo que ele gostava que fosse. Os irmãos estão a perceber isso, amado? Isso é aborto.
Gente que nós julgamos que não vale o investimento. Assim como as pessoas abortam hoje os bebês, por quê? Vai dar trabalho, vai me dar gasto. E nem sequer dá a chance da criança nascer. A irmãzinha que era prostituta, ex-prostituta, Rubinho, olha que bênção, canta no louvor, é uma maravilha. É a primeira nas reuniões de oração. Uma bênção, uma mulher nascida de novo. Mas não serve para casar com o santo do meu filho. Desculpa, Rubinho. Nossa, o irmão lá é uma bênção, um homem de Deus. Mas é africano, escurinho. Não dá para casar com a minha filha, loirinha de olho azul. O irmão é uma bênção, mas é brasileiro. Desculpa. Povo complicado. E por aí vai. Amados, é perigoso porque uma visão distorcida gera atitudes distorcidas, mas há uma boa nova. Um segundo ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é que Deus é gracioso e teima em não nos deixar à mercê de nós mesmos. Louvado seja Deus. O mais bonito nesse texto não é o milagre em si, mas o fato de Jesus não deixar a obra ao meio. Assim como Ele deseja uma transformação constante da nossa vida. Até que estejamos à estatura do varão perfeito, que é Cristo, como disse Paulo lá aos Efésios no capítulo 4. Eu creio, amados, numa transformação já e também não agora toda. Fomos salvos e estamos a ser salvos dia após dia. Amém, queridos? Esse é o processo. E, amados, Jesus quer uma visão, uma cura completa. Jesus podia ter dito para o cego, olha, tá bom, o padrão humano já está bom, já percebe então os homens. Não. E isso confronta-nos, porque às vezes a gente se acomoda muito rapidamente. Eu não sou como era antes, já estou melhor do que muita gente. Deus me entende. Entende, mas quer nos transformar e nos fazer crescer, amados. Há crentes que já foram tocados, mas ainda assim veem apenas as conveniências, as ambições, e carregam os preconceitos que toda gente tem, gente que não teve um toque de Jesus. E aí o irmão vê como problema, o pastor como árvore seca, ou então como a quarta pessoa da Trindade, que também é outra visão distorcida, não como um irmão, uma pessoa. A sogra como o cedro do Líbano. Bom, corta essa parte. Minha sogra gosta de ouvir minhas pregações. E Jesus está ali, filho, isso aí não é árvore, são pessoas. E vou lhe dar um outro toque. Por isso eu alerto os irmãos amados, para o terceiro ponto, para nós concluirmos, precisamos sempre dos toques do Senhor. Nesse relato, um segundo toque veio após o sujeito abrir a boca e confessar o que ele achava ver, o que para mim e para nós tem uma lição, que é o da sinceridade e da honestidade diante de Deus. Mais intimidade, mais rendição, mais dependência, isso é algo diário, amados. Não tem como. Há um verso que eu busco diariamente colocá-lo em prática na minha vida, que está lá em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Brice, eu sempre pensei, puxa vida, não é guiar os meus passos, não é endireitar. Por que é endireitar, amados?
Porque essa vida não é fácil. Nós temos um corpo terrível, que um dia, louvado seja Deus, nós vamos deixar e vamos ser transformados por completo. Mas até lá, queridos, é uma luta diária. O mais fácil, aquilo que não nos toma esforço algum, é pisar errado. Bom, para mim, no meu caso, é mais fácil. Mas assim, os irmãos sabem do que eu estou a dizer. É mais fácil o desvio. Eu nunca tive, em 41 anos, estava lembrando agora há pouco, conversando com a Suzete, 41 anos de pastorado, eu nunca encontrei nenhum problema, nenhuma irmã vindo para o meu gabinete e dizer assim: pastor, eu estou com um problema sério. Eu tento ensinar meu filho a mentir, a enganar, a defraudar e não consigo. Não, amados, é sempre o contrário. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Amados, vamos confiar em Deus de todo o coração, deixar que Ele haja em nós, e assim Ele vai endireitar as nossas veredas. Nós somos novas criaturas, somos de Deus, já somos salvos, mas ainda, queridos, somos a graça de Deus em andamento. Vemos isso na nossa vida. Amados, um encontro com Jesus muda a direção da nossa vida, mas um encontro diário nos dirige a andar como se deve. Notem aqui, amados, Jesus leva o cego para um local reservado. Não é porque ele queria simplesmente se afastar da aglomeração. Eu creio que ele quis proteger aquele rapaz, aquele senhor, de uma religiosidade estéril que havia ali naquele sítio. Visões deturpadas, cegueiras cognitivas e religiosas. Dessa religiosidade tóxica que a gente vê, como eu disse, tem acontecido em muitos cantos do mundo, como na América, de repente, tem lá a quarta pessoa da Trindade na pessoa do Trump, desculpe-me aqui a minha opinião, em muitos sítios, amados. Nós precisamos deixar com que Deus tenha essa tranquilidade para vir e trabalhar na nossa vida. E as coisas podem voltar ao seu sítio, a nossa visão ser retocada depois de mais tempo com Deus, de mais quebrantamento, de mais sinceridade quando nós dizemos: Senhor, eu acho que eu estou a ver mal. Então, amados, permitamos que Jesus continue esse processo, porque certamente Ele nos deseja uma visão como Ele vê. Por isso, sempre, amados, Ele vem e faz a sua obra. E é preciso que nós nos dispamos de nós mesmos, de toda explicação, de toda barreira que tentamos colocar. Marcos 8, queridos, mostra-nos que é possível a gente estar no caminho, termos sido tocados por Jesus, sermos salvos e ainda vermos mal. Como aqueles dois manjericos a caminho de Emaús, lembram-se? Puxa vida, vem esse chato aqui perguntar o que está acontecendo, por que nós estamos tristes. Gente, Jesus andando com eles não viram. Não viram quem Deus é. Alguém míope espiritualmente, amados, não vê como Deus é de fato. Quem são seus irmãos? Que comunidades temos construído? Que comunidade? Que família nós somos? 79 anos. Amados, olha que coisa grandiosa. Deus quer que nós vejamos aqueles que andam conosco, que são mais importantes do que qualquer outra coisa. Quem são as pessoas à nossa volta? Um povo chato, incrédulo, ímpio, o que queremos usar para nomear os moradores de Setúbal, de Portugal, do mundo inteiro, enquanto Deus as vê como ovelhas precisando de pastor.
Então, amados, não basta ver, é preciso que vejamos como Deus vê. Do contrário, naquele dia, corremos o risco de ser daqueles que vão dizer: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede? Que eras estrangeiro, desabrigado? Jesus diz: era eu. Era eu, lembra-se? Quando fechaste a porta, quando encolheste os braços para não acolher, era eu. Amém, amados? Podemos ter um tempinho de oração, fechar os nossos olhos. O tempo é esse. Vamos falar com Deus. Pai amado, louvamos-te, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. E muitas vezes, ó Deus, não vem como queremos, como um penso rápido, mas vem como uma espada afiada de 2 gumes, que entra, ó Deus, a fundo até separar aquilo que é carne, aquilo que é desta vida e aquilo que vem de ti. Pai, tu sabes, Senhor, e cada um de nós aqui sabe onde precisa ser retocado por ti, tocado novamente por ti. Pedimos-te a graça, Deus bendito, de vermos com olhos de graça e misericórdia que vimos em Cristo Jesus, como vemos hoje. Pedimos-te em nome de Jesus que tu nos faças sensíveis à tua voz, leves o suficiente para sermos movidos no primeiro sopro vindo do teu Espírito, e que não sejamos pesadões, gente difícil, que precisa de um temporal para sair do sítio. Em nome de Cristo Jesus pedimos-te, ó Pai, humildemente, abra os nossos olhos. Queremos ver como tu vês. Por Jesus pedimos-te. Amém e amém. Amém.